Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Houve uma pequena alteração no horário, né? Pelo horário que nós tínhamos, o nosso encontro seria nas duas últimas aulas, tá? Então eles foram somente antecipados, tá bom? Então foram alterados aí só, mas foi só a ordem das aulas aí entre eu e Ana Cláudia, tá bom? Bom, pelo menos no meu horário, não sei o de vocês, tá? Mas foi uma alteração pequena. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu queria ver com vocês era o seguinte: uma possibilidade, tá, da gente alterar, já que a nossa matéria, a nossa próxima matéria é patologia. Patologia ela acaba sendo uma continuação de fisiologia, né? Então a gente fala de fisiologia e patologia, muitas vezes a gente fala das duas doenças, das duas matérias juntas em algumas situações, principalmente agora em sistema urinário, tá? Mas eu queria modificar a data da PO com vocês, tá? Se todos estiverem de acordo, tá bom? Então, se vocês pegarem o horário de vocês aí, a nossa próxima aula, ou melhor, a nossa PO, ela estaria programada para o dia 18. Dia 18, as duas primeiras aulas, tá bom? Só que acontece, eu achava conveniente, tá, a gente fazer a nossa PO no dia 16, tá? Por que no dia 16? Dia 16 a gente encerraria a matéria de fisiologia, né, e faria a nossa PO, tá? Eu tô falando isso porque, senão, quem tiver com o horário na mão aí, vai dar para ver que dia 15 a gente tem aula, nós faríamos uma revisão de todo o conteúdo rapidinho aí para a gente tentar encerrar a nossa matéria, né, de forma mais contextualizada. E no dia 16 de junho, nós teríamos 4 aulas. Ao invés de termos aulas de patologia, ou seja, anteciparíamos uma matéria, tá? Que seria a nossa próxima matéria, para no dia 17 ter uma aula de fisiologia e depois no dia 18 ter a PO, tá? Então, para não fazer essa confusão, o que eu sugiro que a gente possa fazer, se todos estiverem de acordo? Dia 15 nós teremos nossa aula, nós faríamos uma revisão do conteúdo no dia 15, segunda-feira, tá bom? Depois, no dia 16, nós teríamos 4 aulas. Nós faríamos a PO nessas 4 aulas. Eu acho que seria melhor para não fazer confusão de matérias. Começar a fisiologia para depois terminar a fisiologia, depois começar a patologia para fazer a PO no outro dia. Tudo bem? Podemos marcar assim, pessoal? Dia 16, então, a nossa PO. Tudo bem? Todos de acordo? Alguém se opõe? Não? Então tá jóia. Beleza, pessoal? Combinado, então. Vamos anotar, então, aí. Dia 16 de junho, nossa PO. Beleza? Tá? Fala, Natália. Você acha melhor outro dia? Não, Natália? Ah, tá bom. Então tá bom. Tá jóia. Combinado então, né, pessoal? Por favor, avisem quem não pôde estar hoje presente na aula, tá bom? Que a nossa PO, então, tá marcada para o dia 16. Tá jóia? Dia 17, então, vamos começar patologia, tá jóia? Então, dia 17 não é aula de patologia, não é aula de fisiologia, é patologia. Dia 18 não é a PO, vai ser patologia e assim sucessivamente. Tá bom? Beleza? Tá? Combinados, então. Estamos acertados. Começar a nossa aula hoje, então. Bom, a nossa programação, hoje nós encerraríamos vamos encerrar, na verdade, né, a nossa matéria de... Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, pessoal, a gente encerra então na aula de hoje, tá? A fisiologia do sistema urinário. A gente vai ver um pouquinho de umas doenças que são frequentes, tá? No sistema urinário, mas a gente encerra hoje o nosso conceito de fisiologia do sistema urinário, tá bom? Bom,
Eu voltei um pouquinho os slides, tá? Só para a gente mostrar, contextualizar uma coisa que talvez tenha passado um pouquinho despercebido. Eu falei um pouco rápido, mas eu não comentei, tá? De diuréticos, né? Vocês já ouviram falar diurético? Esse nome diurético? O que faz um diurético? Vocês sabem? Qual é a função do diurético? Ninguém se arrisca? Diurético, qual é a função? O que ele faz? Elimina líquido. Boa, Rutineia, tá? Essa é a função do diurético, tá? Bom, mas nós vimos que os animais, deixa eu voltar naquele slide lá, usar a fala da Rutineia, só para a gente mostrar que os animais, eles perdem líquido, perdem água por várias formas, tá? Então, Rutineia, tá certo falar eliminar líquido, mas ele vai eliminar líquido por onde, né? Por evaporação dos pulmões, pela pele, pelas fezes ou pela urina. O diurético ele estimula a perda de líquido por onde? Tá? Isso é importante, tá? Quando falar de diurético, qual é a função do diurético? Eliminar líquido, mas por onde? Por onde que ele vai perder essas quatro? Pela urina, tá bom? Então, a função do diurético, tá? É estimular o que nós chamamos, por isso vem o nome, tá? Diurético, é estimular a diurese. Vamos escrever então isso aí, pessoal? Os diuréticos, a função do diurético é estimular a diurese. Diurese. Tudo bem, pessoal? Tá? Diurese, ou seja, vai fazer com que o animal elimine urina. Vamos de novo, Júlia, vamos lá. Os diuréticos possuem a função de estimular. Os diuréticos têm a função de estimular a diurese. Diurese, com S, tá? Diurese. Que é a mesma coisa que urina, tá bom? Diurese é o ato de urinar, tá? Diurese. Bom, pessoal, lembra que nós comentamos nesse slide aqui que falava do álcool, né? Que o álcool, ele vai lá agir na hipófise, ele vai enganar a hipófise, na verdade, né? Ele vai fazer com que a hipófise mande uma informação pros rins, na verdade, e fala pro rim, na verdade, e fala, olha, joga líquido para fora que está com excesso de líquido esse corpo, tá bom? Basicamente, os diuréticos funcionam dessa forma, tá? A função do diurético, tá? Só que ele não vai agir na hipófise, ele vai agir no rim, especificamente. Ele vai fazer com que o rim diminua a reabsorção de água, tá? Lembra que nós vimos lá que existe um reaproveitamento daquelas substâncias que foram filtradas, né? E aí chega uma hora que absorve inclusive água, tá? Os diuréticos eles vão agir nos rins para impedir ou para inibir essa reabsorção de água. Ou seja, tudo que o animal toma, tá, não é reabsorvido, ele é aproveitado, depois que é eliminado pelos rins não tem aquela reabsorção, tá bom? Então estimula a produção. Existem várias formas, vários tipos de diuréticos, tá? Mas só para te entender basicamente que o diurético, vou perguntar isso, hein? Qual a função do diurético? É estimular a diurese. Diurese é produção de urina, tá? Ou urinar. Tudo bem? Tá? Então, diuréticos. Para que a gente dá diurético para o animal, né? Existem várias formas ou vários momentos que eu tenho que administrar diurético. Mas o primeiro deles é problema cardíaco. Tá? É um animal que está com acúmulo de líquido em algum local, por exemplo, acúmulo de líquido no abdômen, a famosa barriga d'água, tá? Que uma das causas é o próprio problema de coração, né? Problema cardíaco. O animal está com edema em algum lugar, inchaço em algum local, tá? Traumatismo craniano, bateu a cabeça fica inchada, o cérebro incha.
ele precisa diminuir esse líquido, diminuir esse edema. Eu posso fazer diurético, tá bom? Então o diurético, propriamente para estimular o rim a funcionar, eu posso fazer um diurético. Se eu tiver um animal obstruído, deixa eu ver um pouco de imagem de obstrução, muitas vezes tem que fazer um diurético para estimular o animal a urinar, tá? A diminuir o risco de ficar com obstrução uretral, né? Obstrução de uretra. Então existem vários momentos que eu tenho que administrar um diurético para esse animal, tá? E basicamente, tá? O diurético ele vai agir na reabsorção, tá bom? Na reabsorção de água, impedindo a reabsorção de água, tá? Bom, nós paramos nossa aula nesse slide aqui, né? Falando de ureter, e o ureter, a função do ureter é conduzir a urina do rim para a bexiga. Então, o ureter conduz a urina dos rins para a bexiga. Vamos anotar então isso aí, pessoal? Ureter conduz urina dos rins para a bexiga. Acho que já anotou na aula passada, né? Eu já falei para vocês anotarem. Vamos já? Beleza. Tá? E falamos... Ah, então tá, Giovana, eu repito. Vamos lá. Você não anotou na aula passada não, Giovana? Você não anotar de novo? Não, Giovana? Então anota de novo, vamos lá. Não tem problema não. Vamos lá. Eu vou repetir, Giovana. Olha só. Então, ureter, tá? Primeira coisa, né? São dois. Se eu tenho dois rins, eu vou ter dois ureteres, tá? Qual é a função do ureter? Função do ureter é conduzir urina dos rins, conduzir a urina dos rins para a bexiga. Dos rins para a bexiga. Tudo bem? Beleza? Bom, essa condução de urina do rim para a bexiga é feita por peristaltismo, tá bom? Então, essa condução da urina do rim para a bexiga é feita pelo peristaltismo. Peristaltismo. Lembrar que peristaltismo é uma contração involuntária, tá? A gente não tem controle sobre o peristaltismo, tá? Peristaltismo, então, ocorre de maneira involuntária. Tá claro isso, pessoal? Ureter, então, liga rim à bexiga, tá bom? E essa condução de urina, lembrar que isso acontece 24 horas por dia. Vamos escrever então aí, olha. Essa condução ocorre 24 horas por dia, tá bom? Isso não para, tá? O rim está sempre fazendo filtração. Ele está sempre produzindo urina, mesmo enquanto você está dormindo, tá? A bexiga ela diminui de tamanho e ela vai aumentando cada vez mais, tá bom? Bom, agora a bexiga, especificamente, né? A bexiga, vamos escrever então aí, é um órgão ocomuscular e elástico. Ocomuscular e elástico. Sabrina, eu falei o seguinte, que a bexiga é um órgão ocomuscular e elástico. Oco, né? Oco quer dizer que é vazio dentro dele, tá? Muscular e elástico.
função dele é armazenar função da bexiga, né, é armazenar a urina. Essa é a função da bexiga, né? Bom, nós temos ainda, tá, uma outra coisa importante, a musculatura da bexiga. Vamos escrever então aí. A musculatura da bexiga, a musculatura, opa, peraí que saiu da, calma aí, pessoal. Aqui, vamos lá. Vamos escrever então aí. A musculatura da bexiga é composta de. A musculatura da bexiga é composta de musculatura lisa. Musculatura lisa. Beleza? Musculatura lisa. Pessoal, eu já falei com vocês, tá? Já falei inclusive que eu pedi na prova, né? Qual é a diferença entre os tecidos musculares, hein? Tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular cardíaco. Lembram disso, né? Os 3 tipos de tecido muscular. Lembram ou não? Lembram, né? Beleza, tá? Vou perguntar isso na prova, hein? Pode escrever aí, hein? Então tá jóia. Musculatura da bexiga, então, é uma musculatura lisa. Ou seja, nós não temos controle sobre a bexiga. Repito, Rutinelli, não tem problema. Musculatura, né, que você quer? Que eu fale as musculaturas? Vamos lá. Primeiro tipo de musculatura. Estou recapitulando, tá, pessoal? Já falei isso, hein? Tá? Mas só para quem não pegou. Vamos lá. Musculatura lisa. Musculatura lisa, que é a da bexiga, tá? Que é a da maior parte dos nossos órgãos do sistema digestivo, tá? Musculatura lisa. É caracterizada por movimento involuntário, tá bom? Musculatura lisa, movimento involuntário. Próxima musculatura é a musculatura estriada. Estriada esquelética. Estriada esquelética. Ela é caracterizada, pessoal, por movimento voluntário. Movimento voluntário. E o próximo, pessoal? Próximo tipo é a musculatura cardíaca. A cardíaca é um músculo totalmente diferente dos demais, que é feito para funcionar num ritmo correto 24 horas por dia, tá bom? E ele é caracterizado por ser involuntário, tá? Nós não temos controle, nós não temos controle sobre o tecido muscular cardíaco. Tá joia? Oi, Rutinei? O cardíaco, movimento involuntário, tá? Involuntário. Beleza? Tá? Então vamos lá. Bexiga, voltando para a nossa bexiga, tá? Então ela é feita, é um órgão oco, muscular e elástico. Ou seja, ele é vazio e ele consegue aumentar de tamanho. E ele consegue diminuir de tamanho. Isso quer dizer um órgão elástico, tá bom? Ele vai armazenar a urina por um momento.
Ou seja, ele vai se distender e vai se contrair quando ele for esvaziar, tá bom? Quem faz esvaziar a bexiga não é a bexiga especificamente, e sim a uretra, tá bom? A uretra, então, vamos lá. Próximo é a uretra. Uretra é um tubo muscular que transporta a urina da bexiga para o meio externo, tá bom? Então, uretra é um tubo muscular que vai drenar a urina que está na bexiga para o meio externo, para fora do corpo, tá bom? A bexiga é involuntário, a uretra ela é um movimento voluntário, ou seja, nós temos controle, tá bom? Controle na uretra. Repito, vamos lá. Uretra é um tubo muscular que transporta a urina da bexiga para o meio externo. Tudo bem? Até aí, beleza? É uma comunicação, tá? Bom, a uretra, ela tem controle voluntário, tá bom? Então, nós temos controle sobre o músculo da uretra, tá joia? Ela é voluntário. Até porque se nós não tivéssemos controle, nós estaríamos o tempo todo se urinando, tá? Então, existe um movimento voluntário na uretra, tá bom? E esse movimento voluntário, ele acontece numa coisa chamada esfínctere, tá bom? Esfínctere. Tá escrito no desenho aqui, olha. Dá pra ver aí? Dá pra ver, pessoal? Deixa eu ver se eu abro aqui o ponto fixo, que aí fica mais fácil para vocês. Dá pra ver aqui? Esfíncteres, né? Tá? Vanessa, vê se você conseguiu agora. Posso aumentar o zoom. Sim? Foi melhor, né? Tá joia? Esfíncter, então, tá? Então, o esfínctere quer dizer que é um músculo que ele abre e fecha. Que abre e fecha, tá bom? Então, fica mais fácil, tá? Fazer esse controle no esfíncter. Lembrar que tem esfíncter em todos os orifícios do nosso corpo, tá? Todo local vai ter uma abertura, um fechamento e uma abertura, tá bom? No caso da uretra aqui, o esfíncter é chamado de esfíncter uretral, tá bom? Esfíncter uretral. Vamos escrever aí. Esfíncter uretral. Então tem esfíncter anal, tá? Esfíncter, o próprio cárdia, né? Lá do nosso estômago, a entrada do estômago, ele é um esfíncter, né? E por aí vai, tá bom? Bom, tá? Não vou entrar nesse mérito, né? Mas até porque é voltado mais aos seres humanos. Mas 1.200 ml de sangue passam nos dois rins, tá? O sangue total circula nos rins, desculpa, 1,2 litro, né? Passa nos rins por minuto, só para vocês terem uma ideia, tá? O sangue total ele circula nos rins a cada 5 minutos, tá? Pelo mau volume, né? Então, 1.200 ml de sangue
vai dar 125 ml por minuto de filtrado, né? Ou seja, nós produzimos em média 2 litros de urina por dia, tá? Ou seja, é muita coisa, é muito trabalho que nós damos para o nosso rim, tá bom? Bom, nós já comentamos isso, tá? Lá em radiologia, mas eu vou comentar de novo. É importante, escrevam aí, tá? O aparelho urinário tem 2 classificações de acordo com os seus órgãos, dos órgãos componentes do sistema urinário, tá bom? Vamos escrever primeira classificação, vamos colocar assim. São os órgãos secretores. Primeira classificação, órgãos secretores. Órgãos secretores são aqueles órgãos que produzem urina. Produzem urina. Tudo bem, pessoal? Produzem urina. Então, quem é que produz urina? Nosso corpo, pessoal. Quem tem essa função de produzir urina? Os rins. Boa, cara. Tá? Então, os únicos órgãos secretores que os animais possuem são os rins. Vamos escrever então na frente aí. Rim direito e rim esquerdo, né? Bom, e existem ainda os órgãos excretores. Os órgãos excretores. Os órgãos excretores, eles são encarregados de drenar a urina para fora do corpo dos animais. Então, é eles, né? São vários, que vão jogar a urina dos rins para fora do corpo, tá bom? Quem são os órgãos excretores? Vamos escrever aí. Ureter, bexiga e uretra. Ureter, bexiga e uretra. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tá? Então, 2 rins, órgãos secretores, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, são os órgãos excretores. Tudo bem? Beleza? Classificação dos órgãos componentes do sistema urinário, tá bom? Então, lembrar que os rins, eles possuem a função, né, de filtração glomerular, de filtrar o sangue, e essa filtração, os produtos da filtração, tá, vão ser os dejetos metabólicos. Então, o sistema urinário, vamos escrever então aí, olha, a função dele, mais óbvia, né, é produzir urina, beleza, mas também excreção de dejetos, ou produtos e dejetos metabólicos. Ou seja, aquilo que não vai ser útil para o nosso corpo, tá bom? E além do mais, uma outra função é o que nós chamamos de homeostase, né? Que é a regulação do volume. Oi? Tá, Rutineia? Na verdade, eu já falei sobre isso, tá? Tô passando só um pouquinho mais rápido mesmo, mas vamos lá. O que eu tô falando aqui é o seguinte, Rutineia, já que travou aí. A função do sistema urinário. A função do sistema urinário é excreção de produtos e dejetos metabólicos. Ou seja, aquilo que não é interessante ficar no seu corpo vai ser eliminado pelos rins. Tá? A outra função do sistema urinário é produzir urina. Né? E por último, a outra função do sistema urinário é o que nós chamamos de homeostase, ou seja, regulação do volume
e composição do ambiente interno do corpo. Ou seja, quanto mais água você toma, mais você estimula o rim a eliminar a água. Tá? Isso é homeostase, isso é equilíbrio. Se o rim para de funcionar, pessoal, e você continua tomando líquido, continua tomando água, vai chegar uma hora que o seu corpo vai entrar num colapso. Tudo que é em excesso faz mal. Tudo que é em excesso faz mal. Então, muita água também vai fazer mal. Você precisa drenar. E a única forma de drenar essa água é pelos rins. Por isso que é importante a função renal quando nós falamos em filtração e principalmente regulação do volume corpóreo. Tá? Lembrar que os rins são órgãos pareados. Ou seja, existem dois e eles ficam suspensos, tá? Na parede abdominal. É como se os dois rins ficassem o tempo todo ali balançando, vamos colocar assim, tá? Existe uma prega peritoneal, existe um ligamento no peritônio que vai sustentar esse rim, tá? Os rins ficam sustentados dessa forma. Lembrar ainda que ureter, bexiga e uretra, tá? Eles não modificam a urina. O que quer dizer isso? Eles não vão, tá? Aumentar a quantidade de urina, eles não vão diminuir a quantidade de urina. A função deles é simplesmente drenar a urina para fora do corpo dos animais, tá bom? Então, é o que nós chamamos de estruturas de armazenamento, tá? Para ficar melhor, né? São estruturas de condução e armazenamento, que na verdade, quem vai armazenar a urina de certa forma, embora temporário, é somente a bexiga, tá? Os outros vão conduzir a urina para fora do corpo. Ureter do rim para a bexiga, do rim para a bexiga e a uretra da bexiga para fora do corpo dos animais. Tudo bem? Eu vou pedir para esquematizar o sistema urinário, tá bom? Então vamos gravar essa imagem aqui. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, tá? Não confundir ureter com uretra, hein? Então lembrar que na maioria dos animais, tá? Os rins possuem o formato de feijão, são órgãos pares, né? 2, tá? Então, mais umas imagens renais aí, né? Do rim. Pessoal, de novo, hein? O rim dos bovinos, eles são lobulados. De novo isso, hein? Ó, lóbulos, tá? Lóbulos são essas voltinhas que estão aqui, olha. Isso são lóbulos, tá bom? Cada voltinha dessa aqui é um lóbulo. Isso é característica dos ruminantes. Então, se nós não tivéssemos, ureter, já falei, né? Se nós não tivéssemos urina, a bexiga, pessoal, a bexiga urinária, ô Giovana, não tem um motivo específico dos rins dos bovinos serem lobulados, tá? É simplesmente uma característica específica, é da espécie, tá? Eles têm o rim dessa forma, tá bom? Bom, a bexiga urinária, então, é o armazenamento temporário, nós já falamos sobre isso, né? E, pessoal, olha como é que é importante, né? Se nós não tivéssemos a bexiga, o tempo todo nós estaríamos urinando. Não haveria esse armazenamento. Lembrar que a urina para os animais, para os cães principalmente, né? Gato também, mas o cão tem muito essa característica de demarcação territorial, tá? De mostrar que é ele que manda. Os felinos selvagens fazem muito isso também, né? Olha, essa área aqui é minha, ele vai lá, levanta e urina, né? E ele vai urinar, na grande maioria das vezes, no alto, por isso que ele levanta a pata para urinar, né? Vai lá na roda do carro e vai lá e urina. Por que ele urina no alto? Não urina no chão, tá? Porque no alto é mais fácil, tá, do outro macho sentir o cheiro, ou da fêmea sentir o cheiro daquele macho. Por isso que ele vai levantar a pata e vai urinar, tá? Então isso é uma característica dos machos, dessa marcação de território. A gente sempre brinca o seguinte, isso é instintivo, tá? O macho nasce com esse instinto. Lógico, isso vai aflorar quando a testosterona estiver circulando na corrente sanguínea. Então, quando o macho deixa de ser criança, deixa de ser um menino, para virar um adolescente, né? Seu cachorro está lá com 10, com 11 meses, ele já tende a levantar a pata.
Só que ele vai começar a aprender a isso mais cedo se tiver um outro macho na sua casa. Então acontece muito esse relato. O meu cachorro nunca levantou a pata. Saí com o animal para a rua, ele viu um outro cachorro levantando a pata e ele foi lá e começou a fazer isso. E agora urina pela minha casa inteira. Né? É uma característica do macho isso. Tá? Principalmente se sua casa tiver uma fêmea ou se tiver um outro macho. Se tiver um outro macho, vai acontecer uma briga por dominância. Tá? E aí então quando esse animal começa a ficar mais velho, começa a ficar um animal adulto, eles vão brigar por dominância. Quem é que vai ser o dominante daquela história? O macho mais antigo, de duas uma. Ou ele aceita a dominância, ou eles vão brigar até um baixar a bola e falar assim, tudo bem, você é o dominante. Tá? Pessoal, se eu tenho um macho na minha casa e eu vou inserir um outro macho na minha casa, tá? Eu quero que diminua o risco de briga. Diminua o risco de briga. Qual seria a minha escolha? O que eu posso fazer com o meu animal? O que eu posso fazer com o meu animal para que eles evitem esse tipo de situação? O que eu posso fazer com esses machos? Castrar, William. Muito bem. Por que quando eu castro diminui essa questão de briga, né, de dominância? Porque eu vou tirar a fonte da testosterona. Eu vou tirar a fonte, o local que produz a testosterona. Quando eu retiro a fonte, automaticamente eu diminuo a testosterona circulando. Né? Então eu diminuo a agressividade desse animal significativamente. O professor dizia isso, eu levei para a minha vida. Né? A gente está retirando os testículos, não está retirando os dentes do animal. Então ele vai continuar mordendo se for preciso, mas sem dúvida nenhuma vai diminuir essa agressividade. Tá bom? Tá? Então a castração ela funciona muito bem, tanto para diminuir a questão da marcação territorial, tá? Isso nos felinos também é muito evidente, tá? Essa castração melhora essa questão de marcação territorial, assim como, né, as fugidas, né? O macho castrado, né, o gato castrado, ele tende a diminuir essas fugidas e principalmente essas sumidas, né? Fica 3, 4 dias fora de casa, depois ele volta todo estrupiado, todo machucado, né? Magro, todo machucado, né? E volta para casa todo xoxo, né? Então diminui bastante. Não é que ele não vai mais fazer isso, mas diminui bastante. Aí gato tem esse problema porque gato, muita gente não gosta de gato, tá? E aí você não ter afinidade por gato é uma coisa, não gostar de gato é outra. Não ter afinidade, não tenho afinidade, eu não vou ter gato, não vou escolher um gato para ficar na minha casa, para eu criar. Vou preferir um cachorro. Agora, não gostar de gato é chegar lá e fazer maldade pro gato, né? Chutar o gato, dar tiro no gato de chumbinho, colocar o próprio chumbinho, né? O veneno de rato aí, o veneno que possivelmente é usado como raticida, mas na verdade é um herbicida para matar o gato. Então tem muita gente que faz maldade com o gato, né? Então os donos de gato sofrem muito com isso, com essa maldade que eles fazem, né? Bom, falando em gato, né, Rotiné? Eu lembrei da história do gato que saiu nadando no Paraíba anestesiado, né? Falei que isso eu levo para minha vida, eu conto para todos os meus alunos isso, que eu nunca vi aquilo, primeira vez, espero que eu não veja mais, e fiquei abismado com aquela história do gato atravessando o rio, nadando anestesiado, né? Para mim isso foi incrível, né? Embora, né, não tenha um final trágico, né? O final foi uma... Eu não contei essa história para vocês, Thaís? Acho que eu contei. Foi no mutirão de castração na Vila Paraíba que teve. Contei, né? Eu vou contar de novo então. Na verdade o animal, ele atacou a veterinária que estava anestesiando o gato. A Rutinete estava presente, né? Por isso que eu estou falando com ela. E aí o gato simplesmente, primeiro ele sumiu na beira do rio. Ele entrou naqueles matos na beira do rio e ficou um tempo sumido. Ele estava anestesiado, tinha tomado a medicação. Ficou ali, vamos botar aí uma meia hora, 40 minutos, sumido e muita gente procurando o gato. Sabia que ele estava naquela região, mas ele sumiu. Ficou paradinho e sumiu. E depois, não satisfeito, conseguiram pegar o gato, levaram, ele atacou de novo um outro veterinário, o gato era impossível,
E aí ele fugiu novamente, dessa vez ele não ficou escondido, ele caiu no rio, caiu no Paraíba, e atravessou o Paraíba inteiro a nado. Inteiro a nado, tá? Anestesiado, tá? Ele estava melhor, né? Ele estava sedado, ele estava numa medicação que ia ser anestesiado, né? Foram pegar só do outro lado do Paraíba, né? Só do outro lado, perto da estação. Então, eu nunca tinha visto um gato nadar uma distância tão longa e muito menos um gato anestesiado, né? Então, para mim, isso foi uma situação inusitada. Eu achei que aquele gato ia morrer, tá? Tinha essa convicção para mim. E conseguiram pegar o gato do outro lado, né? E realmente ele era muito bravo. Bom, mas voltando para cá, né? Foi um relato só. Pessoal, então, só era uma fêmea mesmo, Montenegro. Bom, o que nós temos aqui, tá? Então, só para uma esquematização, já mostrei inclusive essa imagem, né? Artéria, uma veia, tá? E aí, pessoal, existe uma confusão quando se fala em artéria e veia, né? A impressão que a gente tem é que a artéria sempre vai levar sangue limpo, sangue filtrado, sangue rico em oxigênio, né? A artéria sempre vai fazer isso mesmo. Sempre vai levar, quer dizer, sempre, na grande maioria das vezes, né? Vai levar um sangue já pronto para as células, pronto para ser utilizado, né? Só que nesse caso aqui, especificamente nos rins, o sangue tem que entrar com uma pressão muito grande. O sangue tem que entrar com uma pressão muito grande. Então, nessa situação, a artéria renal, ela vai levar sangue para ser filtrado. Tudo bem? Fizeram essa pergunta para mim, tá? Eu que fiz questão de colocar de novo para externar a todos, tá bom? Vamos escrever então isso aí. Talvez o que eu não tenha falado não tenha ficado claro para vocês, tá bom? Artéria renal, vamos escrever aí. Artéria renal leva sangue. A artéria renal, ela leva sangue para ser filtrado, leva sangue para ser filtrado e em alta pressão. E em alta pressão. Tá joia? Em alta pressão. A veia renal leva sangue filtrado, para o organismo e em baixa pressão. Beleza, pessoal? Tá? Nós já comentamos, mas existe uma diferença entre artéria e veia, né? Foi o mesmo exemplo que eu dei lá na questão da circulação cardíaca, né? Que a artéria, tem um momento que a artéria vai levar sangue, que vai ser um sangue rico em CO2, e a veia vai levar sangue rico em oxigênio. Somente em um momento, tá? Aqui nesse caso também faço uma confusão. A artéria leva sangue para ser filtrado, e a veia traz um sangue já filtrado para o corpo, tá bom? Então, por isso que ela desce com uma pressão, ela vem com uma pressão mais baixa, tá bom? Nós já comentamos isso também, né? A questão das fêmeas, de forma geral, não só as mulheres, né? Ter menos capacidade para armazenar a urina do que os machos, beleza? Vou perguntar isso também, hein? Por que nas fêmeas ou por que nas mulheres existe menos capacidade para armazenamento de urina na bexiga, tá bom? É pela competição com o útero. A uretra, né, por onde é expelido, os esfínteres, tá? A única coisa que eu não comentei com vocês é o seguinte: na micção,
da uretra, né? Na uretra, a micção ocorre nos esfíncteres relaxados, tá bom? Micção é esfíncter relaxado. Vamos escrever então aí, pessoal. Micção, esfíncteres relaxados. E esfíncteres contraídos. Esfíncteres contraídos. Fechamento do canal uretral. Fechamento do canal uretral. Pessoal, isso é a fisiologia da micção, tá joia? Então, se eu perguntar, explique a fisiologia da micção. Vamos só escrever isso. Esfíncteres relaxados, ocorre a micção. Esfíncteres contraídos, ocorre fechamento do canal uretral. Beleza? Tranquilo isso? Fisiologia da micção. Alguém quer que eu repita? Não? Sim? Vamos lá, Kelly. Eu repito. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Vamos escrever então aí. Fisiologia da micção. Micção. Está escrito aqui embaixo, tá? Esfíncteres. Esfíncteres relaxados. Esfíncteres relaxados. Ocorre micção. Ocorre a micção, tá bom? E esfíncteres contraídos, esfíncteres contraídos, ocorre o fechamento, do canal uretral. Fechamento do canal uretral. Beleza, pessoal? Vamos escrever uma outra coisa aí, olha. Canal uretral é a mesma coisa que ósteo. Ósteo. Tá bom? Ósteo. Esse fechamento do canal uretral é a mesma coisa que fechamento do ósteo. Tá? Ósteo. Beleza? Tá? Então, já mostrei essa imagem para vocês, né? Já expliquei também isso aqui, não já, para vocês? Vocês lembram? Ósteo. Ósteo. Já mostrei, pessoal, essa imagem? Não? Bom, vou explicar de novo então, tá? Essa história é a seguinte, tá? Isso aqui é uma necrópsia de um suíno, né? De um leitãozinho. O que acontece? Eu acho que eu mostrei lá na radiologia do sistema urinário dos animais. Mas vamos lá, eu mostro de novo. Isso aqui é uma necrópsia.
olha como é que é importante, pessoal, né? A questão do manejo ambiental, tá? Quando a gente fala em manejo ambiental, quer dizer trabalhar com os animais, com o ambiente que eles estão inseridos ali. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui era foi uma necrópsia que aconteceu de animais que estavam morrendo. E morrendo, não morria um animal, estavam morrendo vários animais. Tá? Então, o que acontece? Os animais estavam morrendo e aí não tinha uma causa aparente, foi ver então fazer uma necrópsia para saber o que eles estavam morrendo, qual era a causa-morte. Tá? E aí, quando abriu-se a cavidade do animal, tá? Não via nenhuma alteração aparente, tá? Olha, só para a gente mostrar, isso aqui, tá? É o estômago do animal, tá? Isso aqui é o rim, é o fígado do animal, tá? Então são... E aqui embaixo nós temos o que nós chamamos de alços intestinais, tá? Então, a princípio, nenhuma alteração aparente, tá? Bom, mas então quando a gente voltava, tirava então todas essas vísceras, enxergava essa imagem. O que quer dizer essa imagem especificamente, tá? Essa imagem mostra, olha, isso aqui é um animal que ele foi retirado, tá? O pulmão do animal, tinha um pouco de líquido, tá? Intracavitário, líquido próximo dos pulmões do animal, vamos colocar assim, tá? Bom, mas o que chamou mais atenção é o seguinte, o que é isso aqui, pessoal? Que órgão é esse aqui? Alguém se arrisca? Que órgão é esse? Rim, exatamente, os dois rins, tá? Se isso aqui são os dois rins, isso aqui é o que, pessoal? Essa estrutura aqui embaixo é o que? Se eu tenho dois rins, dois ureteres, beleza? Tá? Então, ureter. E aqui embaixo, que chama mais atenção, tá? É isso que chama atenção, é isso que nos mostra, né, o que tem de diferente, olha, é justamente isso aqui, ó. Olha como é que tá estranho isso aqui, olha. Se eu tenho o rim, se eu tenho o ureter, aqui embaixo só pode ser a bexiga, né? Bexiga, isso aí. Então, olha como é que tá estranha essa bexiga, tá? Essa bexiga é uma bexiga que ela está anormal. Isso aqui é uma bexiga que nós chamamos de bexiga patológica, tá? Uma bexiga hemorrágica. Patológica quer dizer uma bexiga doente. Hemorrágica quer dizer uma bexiga com sangue, tá bom? Esse animal aqui, esses animais, todos eles estavam morrendo e na necrópsia tinha a mesma imagem, tá? O que quer dizer nessa imagem aqui, tá? O que causaria uma bexiga hemorrágica? Bexiga hemorrágica, basicamente, é causada por uma cistite. Cistite. Cistite é uma inflamação da bexiga, tá? É uma inflamação resultante de uma infecção urinária. Então, olha, esse animal ele tinha uma infecção bacteriana na bexiga que gerou uma cistite e cistite hemorrágica, tá? Olha o que aconteceu com esses animais, pessoal. Esses animais são animais novos, são filhotes, e eles eles estavam num local e simplesmente eles foram modificados de local. Levaram esses animais para um outro local, tá? Na verdade, modificaram as posições das baias. Então, aonde era uma baia de maternidade, que seria a baia, tá, mais limpa da história, foi transformada em baia de acabamento, ou seja, animais estavam indo para o abate, estavam prontos, estavam a termo, estavam lá com peso ideal para ir para o abate. E onde ficavam esses animais do abate, prontos para o abate, virou a maternidade. Simplesmente porque era mais fácil lidar, as baias eram mais fáceis para higienizar e foram feitas essas trocas. Só o que aconteceu, tá? A higiene do local não é a mesma, a forma de higienização não é a mesma. Conclusão da história, esses animais começaram a ter problemas urinários. Tá? Por que tiveram problemas urinários? Olha, aqui embaixo eu tenho a genitália do animal. Tá? Aqui embaixo eu tenho a entrada, melhor, a saída da urina. Né? Mas também pode ser a entrada de patógenos. Tá bom? Então o que aconteceu?
Os animais, quando deitavam, encostavam no chão, as bactérias adentravam esse animal, tá bom? Então, o que eles tinham? Eles tinham uma cistite bacteriana e essa bactéria estava entrando pela genitália desses animais, seja ele macho, seja ele fêmea, tá? As bactérias entravam, caminhavam pela uretra e da uretra chegavam na bexiga, tá? A bexiga, pessoal, ela armazena a urina. Então ali as bactérias se multiplicavam, causavam todo esse estrago que está aqui, só que elas não paravam por aí. Dali as bactérias, a infecção ela continuava, né? E aí então caminhava pelos ureteres e do ureter as bactérias chegavam até os rins. E aí, pessoal, lembra que no rim ocorre a filtração glomerular, o sangue é filtrado? O sangue, ele era filtrado e depois de ser filtrado, ele era infectado por um monte de bactéria. Ou seja, ao invés do rim filtrar o sangue, ele estava contaminando porque ele já estava infectado por bactérias. Esses rins estão, nesse caso aqui, patológicos. Os rins estão doentes. Inclusive a coloração não está uma coloração boa, tá? Ele está com uma coloração anormal. Esse rim aqui é um rim que ele iria parar de funcionar em breve, tá? Por quê? Porque tem uma infecção nesse rim, tá bom? Pessoal, deu para entender como é que é a questão do manejo ambiental, o quanto que isso pode influenciar, tá, na saúde dos animais, simplesmente porque foi feito isso sem nenhum consentimento do veterinário que dava uma assistência para essa granja de suínos, né? E aí então esses animais começaram a morrer e foram morrendo até descobrir que a causa era basicamente porque mudou os animais de local e a higiene não foi a mesma, já tinham morrido muitos animais. A partir do momento que voltou os animais para o local que eles estavam, foi higienizado de forma correta. As baias são próprias para a higienização dessa forma, os animais que estão na maternidade. São animais mais sensíveis, são animais que não têm o sistema imunológico pronto ainda. E aí então começou a diminuir a queda da mortalidade desses animais, tá? Pessoal, nós estamos falando de animais de produção. A gente não está falando aqui de animal de companhia, tá bom? Rotineia, a entrada é que a gente chama de entrada por via eferente, né? Ou seja, os animais entravam, tinham contato com o chão, esse chão estava contaminado e as bactérias entravam pela vulva desse animal ou pelo pênis do animal, tá? E aí elas iam caminhando em sentido contrário à urina. Enquanto a urina estava saindo, as bactérias estavam entrando, tá? Elas conseguem fazer isso facilmente, tá? As fêmeas, de forma geral, tá? E mulher sente isso, tem muito mais problema com cistite do que os homens, do que os machos de forma geral, tá? Isso é levado para a veterinária também. Fêmea tem mais problema de cistite do que macho. Isso é pela conformação do sistema, tá? Da genitália e propriamente do sistema urinário das mulheres, das fêmeas de forma geral, tá? Então, o próprio fato de ter um pênis, de ter uma uretra mais comprida, dificulta a entrada das bactérias até a bexiga, tá bom? Então, quem já teve problema de cistite, sabe, né? Quem teve problema de cistite sabe quais são os sintomas. Alguém teve problema de cistite e fala aqui, olha, eu tive, qual que é o problema de cistite? O que você sente primeiro, Rutineia, quando está com cistite? Cistite, o que dá? O que seria dificuldade de urinar? Traduz isso. Ardência, dor. Então, senhor, é assim, Hum, eu já tive cistite várias vezes. Uns sim. tempos pra cá que eu me cuidei, tomei mais água e também isso Isso. ajudou bastante. Uhum. Mas a dificuldade, eu urinava assim, muita vontade, mas quando eu ia pro banheiro era gotinha que saía. É E isso aí. muito ardida, muito. Isso. Então vamos contextualizar isso. Perfeito seu relato, Rutineia. Esse é o sintoma de cistite, tá? Pessoal, eu vou antecipar a aula de patologia, mas vamos anotar que isso é muito importante, tá? Vamos escrever então aí, ó. Cistite. Cistite. It quer dizer o que mesmo? O sufixo it quer dizer o quê? Inflamação. Inflamação, tá? Então,
O que a gente está contextualizando é o sinal de cistite, tá? Na grande maioria das vezes é por causa de uma infecção bacteriana, tá? Mas vamos pensar primeiro no problema que está sendo gerado e não na causa. Cistite, então, vamos colocar então aí, é uma inflamação da bexiga, tá? Inflamação da bexiga. Nós já falamos isso, tá? Tô repetindo, nós falamos lá em radiologia, hein? Bom, lembra quais são os sinais da inflamação? Quando o animal tá, quando alguma coisa está inflamada, o que, que a gente tem de sintoma? Primeiro sintoma da inflamação, qual que é? Dor. Primeiro é dor. Depois vem rubor, calor, Thaisa falou edema, tá? Tudo isso. Então, ó, vamos lá. Inflamação. Primeira coisa, dor. Dor. Segundo sinal da inflamação, rubor. Rubor é isso aqui que vocês estão vendo aqui, olha, tá? Vermelhidão. Rubor. Terceiro sintoma da inflamação, calor. Quarto sintoma da inflamação, edema ou tumor, tá? É a mesma coisa, edema. E por último, se essa inflamação não for controlada, existe o último sintoma, que é a perda das funções. Ou seja, esse órgão morre, tá? Perda das funções. Então, dor, calor, tumor, rubor. Isso quer dizer que está inflamado. Se essa inflamação não for controlada pelo próprio organismo ou tomando anti-inflamatório, tem o último sintoma, que é a perda das funções. Tá bom? Beleza? Vamos lá, olha. Então vamos voltar para a cistite especificamente, tá? Esse sinal de inflamação, ele acontece em todo órgão que pode inflamar, tá? Qualquer estrutura que inflama tem esses sintomas, tá? Mas vamos lá. Cistite. A cistite tem sintomas clássicos. Vamos escrever aí. Sintomas da cistite. O primeiro sintoma da cistite é a disúria. 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 Dá para ler aí? Opa. Disúria, tá bom? O que é disúria? Não, Rutineia. Disúria não, tá? Disúria. Disúria. Então, quer dizer dificuldade ou dor, tá bom? Quer dizer dificuldade ou dor. E úria vem de urina, tá bom? Então, disúria quer dizer dor a urinar ou dificuldade para urinar. Tá claro isso? Esse é o primeiro sintoma de cistite. Primeiro sintoma de cistite, tá bom? Segundo sintoma da cistite, que é um sintoma muito clássico, tá? É a polaciúria ou polaquiúria. Lembra disso? Lembra desse nome? Polaquiúria ou polaciúria. Alguém lembra o que é isso?
que quer dizer polaquiúria ou polaciúria? Isso aí, Karen. Então, polaquiúria ou polaxiúria, é a mesma coisa, é urinar pouco e várias vezes ao dia, tá? Então, esse é um sintoma clássico, tá? Ele é mais clássico que a própria dor ao urinar. Isso aí, Rutineia, você confundiu. Então, a polaquiúria é esse sintoma clássico de cistite. Você acabou de ir no banheiro, você urinou, você sentiu dor para urinar, aí quando você levanta, dá 5 minutos, você fala assim, nossa, que vontade de ir no banheiro de novo. A impressão que dá é que sua bexiga tá cheia, que ela vai explodir, você vai no banheiro, quando você vai, você nem suja o vaso, de tão pouca urina que sai. Então, isso é um sintoma clássico de polaquiúria, tá? Essa sensação de urinar, de estar com a bexiga cheia e ter que urinar várias vezes ao dia em poucas quantidades, tá bom? Isso é um sofrimento, tá bom? E aí, o que a pessoa faz? Para não ir no banheiro, o que você usa de estratégia para você não ir no banheiro? Você não toma água. E aí, se você não toma água, você piora cada vez mais o quadro de cistite, tá? Então, se o animal está com cistite, só o fato de você estimular ele a tomar água, você vai fazer com que ele limpe a bexiga, tá bom? Então, é muito importante a ingestão de líquido, no caso das cistites, tá bom? Estimula a lavagem do sistema urinário. Por isso que a ingestão de água é importantíssimo na prevenção e no tratamento da cistite, tá bom? Então vamos lá. Cistite, os sintomas são disúria e polaquiúria. Isso aí, Rutineia. Tá? Então, disúria e polaquiúria. O tratamento da cistite, tratar a cistite é feito com antibiótico, na grande maioria das vezes antibiótico e anti-inflamatório, tá? Isso se a sua cistite for uma cistite bacteriana, tá? Existem várias causas de cistite. A maioria das vezes é bactéria. Tratou, a cistite some, tá? Tudo bem? Agora, importantíssimo é a ingestão de líquido. Vamos escrever então aí. O tratamento é antibiótico, anti-inflamatório, né? Porque está com uma cistite e a inflamação. Então é antibiótico-terapia, né? Antibiótico-terapia, administração de anti-inflamatório e aumentar a ingesta de água, tá? Então, o tratamento é baseado em 3 pilares: antibiótico, anti-inflamatório, para tirar a dor, tirar a inflamação, e por último, a ingesta de água. Tá? Tem que estimular a ingestão de água desse animal. Isso é importantíssimo. Beleza? Posso passar? Questão da cistite, está claro? Todo mundo entendeu? Tá. Então vamos lá. Bom, já comentamos, né? No sistema urinário de forma geral, né? Para enxergar o sistema urinário, eu tenho 2 formas, tá? Na medicina veterinária de forma geral, né? É radiografar o sistema urinário, nós já vimos isso, né? Ou então utilizar o que nós chamamos de ultrassonografia, tá? Não sei, já fizeram? As mulheres, eu acho que na grande maioria das vezes já fizeram, né? A ultrassonografia abdominal, né? Ou já acompanharam uma ultrassonografia, tanto no estágio como no... Já fizeram mesmo, né? Em vocês mesmos, já foram submetidos à ultrassonografia, né? Então tem que ingerir muita água, tem que tomar água, né? E não pode ir ao banheiro, é um sofrimento, né? Porque você quer ver, o médico quer ver a bexiga do animal, quer ver como é que está a bexiga, quer ver a bexiga daquele ser humano como é que está, se ela está com uma propensão a estar com uma parede mais grossa, se ela está com uma propensão a ter cálculo, né? Então, quem já teve problema de cálculo urinário sabe o quanto que é dolorido, o quanto que dói, né? Os urólitos, né? Cálculo no sistema urinário é uma coisa que dói muito.
costumam dizer que as piores dores é a dor do parto e a dor da cólica renal, né, Júlia? Então, são sintomas muito parecidos, tá? Dizem que dói e dói muito, né? Dói tanto que provoca vômito. Olha o quanto que dói isso, né? Então, é uma dor realmente, dizem que é uma dor insuportável, né? Eu nunca tive, mas dizem que é insuportável. Bom, pessoal, então a gente... realmente, a gente fica sem posição, né? Bom, para a gente falar de sistema urinário, tá? De fisiologia, eu fiz questão de colocar adiantar na verdade uma matéria que fala de doenças de trato urinário, né? E quando fala em doença de trato urinário, os cães têm muito problema, mas gato já tem uma propensão muito grande, tá? Para ter problema de trato urinário, tá? E aí tem várias siglas que são, cada sigla tem né? Mas basicamente, tá? São as doenças do trato urinário inferior dos felinos, tá? Ou seja, do trato urinário inferior, né? Quer dizer, principalmente de bexiga aí nesse caso, tá? De uretra e bexiga nesse caso, tá bom? Bom, o que é isso antes de mais nada, tá? O que é essa doença, tá? Vamos escrever então aí, tá? Tá, ó. Vamos escrever então aí, ó. Doença do trato urinário inferior dos felinos. Bom, vamos lá. Vamos escrever uma coisa importante aí. Epidemiologia. Epidemiologia. Ou seja, quem mais é acometido? Como é que é distribuída essa doença? Tá bom? Então vamos lá. Epidemiologia. Felinos, machos, castrados, sedentários, obesos, adultos jovens, de 2 a 7 anos, tá? Adultos jovens, caseiros, que comem ração, e ingerem pouca água. Tudo bem? Então, se eu tenho um animal, tudo bem. Tá, Rutiné, tenta entrar e sair, né? Melhor, sair e depois entrar, que tenta dar uma melhorada. Para mais alguém tá ruim, pessoal? Ou só para Rutiné? Tá, beleza, Caio. Bom, então vamos lá, tá? A gente tem esse perfil, tá? Esse perfil quer dizer os animais que têm mais chance de ter. Então, se eu tenho um gato macho em casa, ele é castrado, ele é sedentário, né? Ele já está com uma tendência a ser mais obeso. Tem alguém querendo entrar aqui. Se ele tem uma tendência já, né? Quando eu castro o animal, ele já tem uma tendência a ser obeso. Se ele está obeso, então se ele é adulto jovem, né? Tem um máximo aí na média de 2 a 7 anos, é caseiro e consome ração, quer dizer, a maioria dos gatos machos tem castrado tem essa propensão, tá? Já tem essa epidemiologia por si só. Isso quer dizer que meu gato já tem uma grande chance de sofrer dessa doença, tá? Se ele já não tem,
dele desenvolver, tá bom? Então, tá? Os persas, os gatos persas também já têm uma propensão, né? Os gatos persas que eu falo, tá? Os gatos que têm o focinho achatado. Não precisa ser persa especificamente, né? Se tem um sanguezinho de persa lá no fundo, ele já tem uma propensão a ter essa doença, tá? Bom, esses animais, tá? Tem o que nós chamamos de causas não obstrutivas, tá? Ou seja, que não obstruem, que são pequenas pedras chamadas de urolitíase. Urolitíase, tá bom? Uro quer dizer sistema urinário e litíase são pedras, tá bom? Urolitíase, isso é uma característica comum a essa doença, tá? Urolitíase. Infecção bacteriana, vamos escrever uma outra coisa aí, ó. Infecção bacteriana. Repito, cara. Urolitíase, tá? Uro quer dizer sistema urinário, tá? Opa, desculpa. Travou. Peraí. Nossa senhora. Peraí, Karen. Vamos lá. Seguinte, estava explicando o que é urolitíase, tá? Uro vem de sistema urinário, tá? E litíase, tá? Lit vem de pedra. E esse ase vem de patologia, de doença. Então, é uma doença do sistema urinário ocorrido por uma pedra, tá? Por cálculos. Então, urolitíase, basicamente, de forma muito resumida, cálculo no sistema urinário. Pedras, tá bom? Pedrinhas. São situações que não estão obstruídos, mas ele pode futuramente obstruir, tá bom? Então, urolitíase quer dizer que vai causar todo aquele sintoma de cistite, toda aquela dor, né? Aquele incômodo que pode gerar nesse animal, tá bom? Outra causa são infecções bacterianas. Infecções bacterianas. Ou seja, infecção por bactérias. Infecção bacteriana vai gerar uma cistite também, né? Em algumas causas, distúrbios comportamentais, tá? Então são animais que fogem da sua normalidade, são animais que são muito agressivos, são animais que são muito acuados de forma geral, são muito medrosos de forma geral, principalmente aqueles animais que foram adotados, né, que já sofreu algum trauma, são animais que sofrem muito com questão comportamental. Então o animal tem medo, né? Medo ao extremo ou são agressivos ao extremo, eles têm uma propensão já a ter problemas urinários, tá? Além do mais, defeitos anatômicos, né? E aí são problemas genéticos, principalmente, e câncer, tá bom? Então, o mais importante aí é a urolitíase, infecção bacteriana e distúrbios comportamentais, tá bom? Esses três já são causas não obstrutivas, ou seja, propensões que esses animais vão ter de apresentar, na verdade, vamos colocar assim, problemas, problemas não obstrutivos, tá? Não obstrutivos. O que quer dizer obstruído? Obstruído quer dizer quando impede a passagem, tá bom? Tá? Obstruído, resumindo, né? Seria o entupido, tá bom? Entupido. Esses animais não estão, tá? Tem passagem de urina. Ele vai ter sintomas de uma cistite, por exemplo, vai ter dor, mas vai ter passagem de urina. Diferente de causas obstrutivas. Causas obstrutivas. Vamos escrever aí.
são situações mais severas, tá? Mais severas. Mais graves. Por que são mais graves? Porque esse animal não tem passagem de urina. Ele está obstruído. Isso acontece muito em clínica veterinária, tá? Já leva o animal, o doutor, o animal não está urinando. Aí você coloca a mão na barriga do animal e tá com aquela bexiga enorme. Se bobear, se você apertar demais aquela bexiga, ela rompe, ela estoura, tá? Vamos de novo. Urolitíase, né? Beleza? Urolitíase. Uro vem de sistema urinário. Lite vem de pedra, tá? Então são pedras no sistema urinário, cara. Beleza? Então, nesse caso, nós falamos de urolitíase em causas não obstrutivas, tá bom? Agora, nós estamos falando de urolitíase, ou seja, de pedras, mas pedras no sistema urinário maiores, que podem obstruir a passagem da urina, tá bom? Então, nesse caso, em causas obstrutivas, a urolitíase também entra como causa preponderante, como causa que vai iniciar aquele problema, tá bom? Outra situação é urolitíase mais infecção bacteriana, os dois juntos, que na maioria das vezes isso acontece, tá? Urolitíase, cálculo, mais infecção bacteriana. Outra situação que pode acontecer é o que nós chamamos de neoplasias, tá? Câncer. Câncer é uma coisa que é totalmente imprevisível, tá? A gente não tem previsão de onde ele pode sair, aonde ele pode começar. E lembrar que câncer, se for um câncer, um tumor maligno, ele ainda pode ter a habilidade de fazer uma metástase. E aí, então, é menos previsível ainda, né? Tudo bem, pessoal? Causas obstrutivas, tá? De doenças do trato urinário dos felinos, tá bom? Bom, e aí, pessoal, tá? O Karen, para você entender melhor, urolitíase, né? Urolitíase são os cálculos, tá? Então, existem várias situações, situações de cálculos urinários, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem, tá? Nesse caso, é uma imagem macroscópica. Ou seja, estou vendo esse cálculo a olho nu, tá bom? Que são os cálculos chamados cálculos, ou urolitíase é a mesma coisa, de estruvita. Estruvita, tá bom? Estruvita, ela tem uma característica de ser toda lisinha, tá? Toda lisa, tá? Então, eu tenho aqui, olha, a estrutura dela toda lisinha, tá bom? Eu tenho essa imagem, ela fica evidente, essa imagem ela fica evidente no microscópio, tá joia? No microscópio eu vou ver essa imagem. Essa imagem, parece, nós colocamos a imagem de um caixãozinho, tá? Então a impressão que eu tenho vendo um caixão do alto, tá? Ele é bem delimitado, isso é uma característica de cálculo de estruvita, tá bom? Essa imagem aqui, pessoal, essa imagem eu estou vendo no microscópio. Exame de urina, eu vou olhar no exame de urina e vou ver um monte de estrutura igual a essa aqui, de tamanhos diferentes, tá? Grande, pequeno, médio, mas todas com o mesmo padrão, ela é uniforme. E essa imagem eu tenho ela em maior aumento. Então, quando eu faço uma cirurgia na bexiga desse animal e retiro o cálculo, eu vejo isso aqui. Essas estruturas, tá bom? Bom, a outra causa de cálculo é o que nós chamamos de cálculo de oxalato de cálcio, tá? São cálculos, vamos colocar aí, ó,
a diferença entre eles. Vamos escrever, ó, estruvita, ele é com superfície lisa. Estruvita, superfície lisa. E o oxalato de cálcio, superfície irregular. Superfície irregular. Então são cálculos diferentes, tá? Embora tenham outras causas, as mais frequentes nos ferinos são essas duas, tá? É a estruvita e o oxalato de cálcio, tá joia? Existem ainda cálculos de urato, né, que é uma outra causa menos frequente, tá bom? Mas basicamente estruvita e o oxalato de cálcio, tá? Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Então, Karen, agora você entendeu o que seria a urolitíase, tá? Os cálculos, tá joia? Pessoal, lembrar que o cálculo, nessa situação aqui, eles foram retirados da bexiga, tá? Da bexiga. Mas lembrar que esses cálculos, para chegar na bexiga, ele já esteve lá no rim, ele já caminhou pelo ureter, e ele na bexiga, ele vai se instalar. E ele pode, e na maioria das vezes ele faz isso, ele vai ser expelido, eliminado pela uretra, tá? Mas professor, como é que ele chega desse tamanho, né? Então, em cadelas, por exemplo, em cães, isso pode acontecer, esse cálculo de oxalato, ele sai do tamanho de uma batata, tamanho de uma laranja, né? Então ele chega numa estrutura muito grande. Agora, como é que ele saiu do rim e chegou na bexiga e ficou desse tamanho, tá? Então, no rim, pessoal, ele é como se fosse um pó. Ele começa a gerar aquele pó. E o pó, né, essas pequenas pedrinhas, eles descem pelo ureter e na bexiga ele fica lá armazenado. E esse pozinho da bexiga ele vai começar a se juntar. Ele vai começar a aumentar de tamanho. E ele vai virar uma bolinha de gude. Da bolinha de gude ele vira um limão. Do limão uma bola de tênis. Da bola de tênis ele vai lá e vira uma batata. Ele não cresce mais porque o animal começa a ter sintomas. Senão ele cresceria mais ainda e esse animal tem que ser operado. Quando faz ultrassom, vê, nossa, mas tem uma pedra no rim desse animal, na bexiga desse animal, tem que ser feita uma cirurgia urgente para retirar. Esse animal não consegue mais armazenar a urina. Tá bom, pessoal? Então, os cálculos de forma geral, eles começam muito pequenos e eles vão aumentando de tamanho gradativamente. Tá bom? Olha só, pessoal, vamos escrever uma coisa importante aí. Prevenção dos urólitos. Prevenção dos urólitos. Que é a mesma coisa, tá? Urólito é a pedra. Urolitíase é a doença, tá bom? Tá claro isso, né? Urólito é a pedra. Urólito é isso aqui, tá bom? Urolitíase é a doença que ele vai gerar, tá bom? Então, vamos lá. Tanto na estruvita quanto no oxalato de cálcio, a prevenção é a mesma, tá bom? Prevenção. Se eu quero que meu gato não tenha cálculo, o que eu tenho que fazer com o meu gato? O que eu tenho que estimular ele a fazer? Se ele já é um macho, ele é castrado, ele é caseiro, tem todos os fatores que podem, que podem fazer com que ele desenvolva a doença. Beber água, beleza. Então, Rutineia tinha problema de cistite. E mesmo assim eu não tomava água. Não sei se você não sabia, o Rutineia, ou se você não conseguia, não tinha o costume de beber água, tá? Mas vamos pensar no gato, pessoal. Você não vai falar pro gato, olha, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Não dá. Como que eu faço pro meu gato tomar água? Como é que eu estimulo ele a tomar água? Como é que eu faço isso, Rutineia? Estimular o meu gato a tomar água. Professor, no meu caso, o que ajudou muito foi a fonte. Fonte. Embora eu trocava a água,
sempre mantinha ela uma temperatura, mas eles sentem mais assim, eu vejo eles tomando muito mais água depois do bebedouro. Sem dúvida. Aí tem um filtro, né? Sem E dúvida. eles começaram a tomar muito mais. Sem dúvida. Olha só, pessoal, a fonte para gato é perfeito, tá? Tem cão que não se adapta à fonte, tá? Fonte era muito mais designada para os felinos. Mas tem cão que aceita bem também. Mas para os felinos vai muito bem, tá? Algumas pessoas relatavam que o gato não tomava água. Tem uma colega de serviço que ela fala isso, né? Então eu falei para ela, você resolve um problema e gera outro, que é desperdício de água. Ela falou que ela tem que sair de casa, e quando ela sai de casa, ela pode deixar potes pela casa, mas ela tem que deixar uma torneira aberta, pingando. Aberta não, pingando, gotejando, para estimular o gato a tomar água. Ela falou que assim ele toma, ela parou de diminuir a questão do problema de cálculo do animal dela que tinha frequente. Mas eu falei para ela, mas você gera um desperdício de água. A fonte não. A fonte ela fica ali, aquela água ela fica girando. Então mantém ela fresca e principalmente estimula o barulho, estimula o gato, a curiosidade do gato chegar próximo e tomar aquela água. Tá? Bom, eu não tenho condições de pagar, não sei quanto você pagou a sua fonte, Rotineia, mas vamos botar aí, R$100, R$150 numa fonte é muito caro, não tenho condições de pagar. O que eu posso fazer para estimular com que meu gato, R$139,90. Então, o que eu posso fazer para estimular meu gato a tomar água? Tá? Então, alguém falou aí, não sei se foi a Vanessa, foi a Vanessa, potes pela casa, vários potes diferentes, pessoal, e pela casa. Gato, se a água esquentar, ele não bebe. Ele não bebe. Tá? A água tem que estar fresca. Tem que estar fresca para esse animal, tá bom? Tem que estar fresca. Então eu vou espalhar água pela casa inteira, vários potes, de tamanhos diferentes, de formas diferentes, espalhados pela casa. Bom, se eu vou ficar fora de casa muito tempo e tá um clima muito quente, eu posso colocar pedra de gelo, tá? E quanto maior a pedra de gelo, mais tempo ela vai demorar para se desfazer. O gato não vai tomar água gelada, mas ele vai ter uma outra água para ele tomar. Mas vai chegar uma hora que aquela água vai se desfazer, aquele gelo vai se desfazer e vai ficar numa temperatura muito próxima do ambiente, fresca o suficiente para ele tomar, tá bom? Então é muito importante pensar na ingesta de água. Tá? Ingestão de água é importantíssima, vai fazer uma diferença muito grande para esse animal. Não só para a questão da urina, tá? Mas também para a questão da saúde dos rins desse animal. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá? A gente termina aqui nossa aula hoje. Tá joia? Alguma dúvida? Podemos comentar mais alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer só uma chamada rapidinha com vocês. Vamos lá. Quem eu não vi aí, tá? Águida tá aí? Tô. Beleza. Tô aqui. Ana Júlia. Ana Júlia. Obrigado. Caio, tá aí? Caio. Giovana Bortoluso, tá aí? Giovana. Graziele, tá aí? Larissa de Souza, tá aí? Larissa? Não? Letícia, tá aí? Giovana Bortoluso. Ah, você ouviu, Giovana? Hulk. Letícia, tá aí? Tá bom, Rutineia. Beleza, obrigado. Rutineia, não esquece de avisar a Graziela para ela preencher, tá? Aquele link de ausência, tá bom? Justificar a ausência dela. Luiz Henrique tá aí? Obrigado, Rutineia. Luiz Henrique? Não? Maria Paula? Milena, tá aí? Milena? Rafaela? Natália, tá aí? Natália? Beleza. Raquel, tá aí?
Renato. Luiz tá aí, né? Eu também vi o Luiz aí, Ana. Obrigado. Beleza. Renato tá aí não, né? William dos Santos, tá aí? William dos Santos, não? Então tá, pessoal. Os demais eu vi que estão aí. Tá jóia? Boa noite pra vocês. Amanhã a gente se encontra de novo, tá? Para quem chegou atrasado, pessoal, vamos relembrar que a nossa prova foi antecipada para o dia 16 de junho, tá bom? Beleza? Obrigado, gente. Um abraço para vocês aí, até mais, hein?